E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Então, trouxe aqui mais uma aula para vocês, só que essa é de química atomística. Professor, o que é atomística? Atomística é o estudo do átomo. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a representação, universal dos elementos químicos isolados, ou seja, do átomo em si. A representação deles, ela passa basicamente por essa estrutura aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Essa estrutura ela vai ter o símbolo. Professor, o que é esse símbolo? Basicamente é a primeira letra em maiúsculo do nome em latim do elemento. Se já tiver algum com esse nome, então eles pegam a primeira e a segunda, sendo a primeira em maiúsculo, a segunda em minúsculo, ou a primeira e a terceira, ou por aí vai. Só que lembrando, sempre em latim. Professor, mas por exemplo, oxigênio eu sei que é O, hidrogênio eu sei que é H. Não é em latim? É porque ele inicia com a mesma palavra em português. Não sei se vocês sabem, mas o latim ele deriva, ele vem o português ele vem do latim. Então algumas palavras se assemelham. Só que outras são totalmente diferentes. Por exemplo, sódio é Na, porque é natrium em latim. Ouro é Au, porque é auro em latim. E muitos outros, potássio, que é K, enxofre, que é S. Então a gente tem outros que o símbolo não tem nada a ver com o nome, mas é devido a isso, porque vem do latim, tá bom? Então nessa representação a gente tem três coisas a ser observadas. A primeira, o símbolo, que eu já expliquei. Esse A, ele se chama número de massa. Tá, professor, o que é o número de massa? O número de massa é a soma de prótons e nêutrons que ficam no núcleo do átomo. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer essa estrutura no final para vocês olharem onde fica cada coisa. Só que saibam, o átomo ele é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, sendo os prótons e os nêutrons os responsáveis por esse número de massa. Por quê? Porque a massa do elétron é tão pequena que ela nem entra no cálculo. Professor, o que é esse Z aqui embaixo? Esse Z aí embaixo ele é chamado de número atômico. Tá, e o que é o número atômico? A quantidade de prótons. Então, o que vai me dizer que tipo de elemento eu tenho, qual é o elemento que eu tenho, é esse cara aqui. É a quantidade de prótons. Perfeito? Professor, tá, entendi. Então, vamos lá. Isso aqui é quantidade de número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Isso aqui é o número atômico, que é a quantidade de prótons. E os nêutrons ficam aonde? Fica subentendido, numa subtração bem aqui, ó. Você faz A, que é número de massa, menos E, que é a quantidade de prótons, e o resultado dá número de nêutrons, certo? Então, se vocês pegarem bem aqui do ladinho, ó, deixa eu trazer para cá, ó, você tem A é igual a P, professor? Não entendi. Por que P? Bom, P porque é a quantidade de prótons. Então, eu posso representar tanto com P quanto com Z? Pode sim, meu brother, você pode. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, A é igual a P mais N. Professor, por que tem esse mais em cima do P e esse zero em cima do N? É porque o P, o próton, ele tem carga positiva e o N, ele não tem carga. Quando eu falo que eu tenho um átomo neutro, em que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, eu posso afirmar essa igualdade aqui, ó, que o número atômico é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de nêutrons. Professor, mas se eu chegasse e dissesse assim, olha, eu quero saber qual é a espécie química que tem 25 elétrons. Tá certo, professor? Não. Por quê? Porque a quantidade de elétrons ela pode ser modificada, dependendo do que aconteça. E hora nenhuma você me disse do que você está falando. Se você falou de um íon, se você falou de um átomo. Professor, o que é íon? Íon é nada mais, nada menos do que um átomo que ganhou ou perdeu elétrons. Mas deixa isso aí para uma conversa para outro vídeo. Então, vem para cá. O que nós temos aqui? Símbolo, que é a primeira letra do nome do elemento em latim, a primeira ou a primeira e a segunda, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. O A é número de massa, que é a soma de prótons e de nêutrons. E o Z é o número atômico, que é o quê? Que é a quantidade de prótons. Para determinar a quantidade de nêutrons, é só fazer A menos E. Vamos olhar como é o átomo, para a gente dar uma olhadinha de cada coisa. Então, galerinha, essa aqui é a estrutura atômica. Como vocês podem ver, ó, aqui dentro é o núcleo.
Lá no núcleo é que nós temos os prótons, ó, os prótons e os nêutrons. Essas linhas, bem aí, elas são chamadas de eletrosferas, elas são camadas de energia. Então nós temos 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q, ou camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É lá que estão os elétrons. Cada camada dessa, ela comporta uma determinada quantidade de elétrons, e isso é um assunto para outro vídeo. Mas neste caso aqui, você só tem que lembrar, no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, a soma de prótons e nêutrons é o que? O número de massa. A quantidade de prótons é chamado de número atômico e os elétrons estão na eletrosfera. Quais são as cargas? Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm cargas negativas, ok? Então agora vocês podem responder aquelas pequenas questões que eu coloquei lá no meu status e aí vai ficar de boa. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e me diz qual é o conteúdo que você quer que eu traga para cá. Valeu, minha gente!